Vamos lá, pessoal, para a segunda parte da nossa aula, né? Continuando com o contrato de compra e venda. Questões especiais referentes à compra e venda. Agora a gente vai falar de algumas questões especiais referentes à compra e venda e algumas cláusulas também especiais nos contratos de compra e venda. Vamos às questões. Primeiro, venda a descendente. Existem algumas limitações aí em relação à venda para um descendente, por exemplo, um pai que quer vender alguma coisa para um dos filhos, tá? Então, o artigo 496 diz o seguinte: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá? Então, para um pai vender um determinado bem para um filho, o outro filho e o cônjuge também têm que consentir. Uma observação, isso aí, pessoal, é para evitar antecipação de herança, enfim, esse tipo de coisa. Uma observação, prazo decadencial para pleitear essa anulação, ou seja, o outro descendente, o que não consentiu naquela venda, ele tem um prazo decadencial para pedir a anulação, é de 2 anos, de acordo com o artigo 179 do Código Civil. Tá? A súmula 494 do STF, que previa 20 anos, perdeu sua eficácia, tá, pessoal, com o Código Civil de 2002. Então, se vocês verem essas súmulas e ficarem confusos, ela perdeu a eficácia. O que vale é o prazo do artigo 179 de 2 anos. Observação, que é o parágrafo único. Vai ser dispensado o consentimento do cônjuge, ou seja, não é necessário o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Tá? Outra questão especial referente à compra e venda é a falta de legitimidade para a compra e venda. Tá? Ilegitimidade, pessoal, traduz um impedimento específico para a prática de um determinado ato jurídico. Vocês já estudaram, né? Essa parte é legítima, ilegítima, enfim. Nos casos do artigo 497, eles trazem hipóteses de ilegitimidade. Então, leiam o artigo, leiam os incisos, tá? Então, diz o artigo 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, 1. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores dos bens confiados à sua guarda e administração. Ou seja, você é tutor ou curador de uma pessoa e está administrando os bens daquela pessoa, você não pode vender para você os bens, né? A pessoa não pode vender para você, porque você está administrando os bens. 2. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos ou outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem. Pelos leiloeiros e seus prespostos em os bens de cuja venda estejam encarregados. Ou seja, eu não sou leiloeiro daquele leilão, eu não posso comprar, arrematar aqueles bens. Tá? E as proibições desse artigo elas se estendem também para a cessão de crédito, não é só para compra e venda, para a cessão de crédito também. Vamos lá, continuando para outras questões especiais relativas à compra e venda. Terceira questão, né? Subtópico aí C. Venda a condômino. Artigo 504 dá o direito de preferência, né? Prevê o direito de preferência. O que é que diz o artigo 504? Não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. O que é
Que é isso, professor? Não entendi nada desse artigo 504. Pessoal, é muito simples, tá? Quando existe um determinado bem em condomínio e um dos condôminos, um dos coproprietários quer vender, ele tem que dar preferência para um dos outros coproprietários. Vou dar um exemplo. Existe um terreno, vamos supor que esse terreno não dê para dividir, que ele já seja muito pequeno, enfim, ou por alguma norma da cidade, ele não pode ser desmembrado. Ou seja, ele é um bem indivisível. Uma casa, por exemplo, enfim. E essa casa tem 4 proprietários. Dando um exemplo. Um dos proprietários quer vender a parte dele. E ele coloca para vender por 100 mil reais e aparece um comprador, um terceiro. Só que esse proprietário ele tem que oferecer por esses mesmos 100 mil reais a cota parte dele para os outros condôminos, tá? Para os outros coproprietários, porque eles têm direito de preferência. Só isso que diz o artigo. Tá? E o parágrafo único fala de uma ordem aí entre os condôminos. Se mais de um tiver interesse, quem é que vai ter preferência, né? O que pagar primeiro, ou é o que tem mais benfeitorias, ou é o que tem um quinhão maior daquela propriedade. Tá? Então é isso. Esse direito de preferência é bem simples, não tem muito mistério não. Mas é importante. Tá? Vamos lá, continuando. Venda entre cônjuges e companheiros. Artigo 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Faz sentido, pessoal. Por quê? Um cônjuge pode vender um bem a outro, desde que esses bens não estejam dentro da comunhão que existe no casamento. Porque se está dentro da comunhão, não é venda, porque ele já é de ambos. Tá? Então, se eu sou casado em comunhão universal com a minha esposa, todos os bens que são meus são dela, estão dentro da comunhão, são dela. Então, não tem como eu fazer uma compra e venda. Mas se eu sou casado em comunhão parcial, parte dos meus bens que eu já tinha antes do casamento são só meus, e os delas são só delas. A comunhão parcial é o que a gente constrói após o casamento é nosso, o que a gente tinha antes, né, um de cada um, é de cada um. Então pode haver sim a venda de bens que não estão na comunhão. E quando é separação total também é possível porque não há comunhão de bens. Então não há problema. Ok? E aí vamos para o nosso tópico aí 8.7. Nosso tópico 8.7, pessoal, é para separar 2 tipos de venda. E aí a gente já vem com as expressões em latim de novo. E aí eu falo para vocês de novo que eu uso essas expressões em latim não é para dificultar a vida de vocês, é porque cai em prova. E vocês viram, né, na nossa AV1 que realmente cai em prova. Tá? Então, vamos lá. Tópico 8.7. Venda ad corpus e venda ad mensuram. O que é isso? Está no artigo 500 do Código Civil, tá? A venda ad mensuram é a venda por medida de extensão. Por exemplo, um imóvel de 100 hectares, você vai pagar X reais por hectare. Ad corpus é a venda por referência meramente anunciativa ou meramente ilustrativa. Ah, professor, qual é a diferença? Está no artigo 500, diz o seguinte: se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder, em qualquer dos casos, as dimensões dadas, o comprador terá direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. Por exemplo, eu estou comprando aqui o terreno de 100 hectares e a oferta que me foi feita foi tantos reais por hectare. Se eu medir de 98, eu tenho direito a pedir o abatimento do preço. Ou mesmo a resolução do contrato, porque eu estou comprando ad mensuram. Já ad corpus, diz o parágrafo 3º, não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido
apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Por exemplo, nesse caso da venda ad corpus, eu dei um exemplo de um terreno de 100 hectares. Vamos supor que, ao contrário, você vai comprar um apartamento. E aí lá tem no anúncio do apartamento, o apartamento localizado na rua tal, número tal, apartamento 502 do condomínio X, com cozinha mobiliada, 3 suítes, uma sala, uma varanda, dependência completa, tal. Com área privativa de 150 metros quadrados, aproximadamente. Nesse caso, você está fazendo uma venda de corpos, porque essa referência ao tamanho foi mais ilustrativa, foi mais para você ter uma dimensão do tamanho do imóvel. Só que você está sabendo qual é o imóvel já. Você vai lá, daquele endereço, é aquele imóvel ali. Você vai lá, conhece o imóvel, você não está medindo. Se por um acaso você medir depois, fechou o negócio, medir, e não era 150 metros quadrados, era 149 metros quadrados, não interessa, porque você está comprando, aquilo ali é meramente ilustrativo. Você está comprando um imóvel, aquele imóvel ali, pelas características que foram dadas, pela referência que foi dada dele. Ah, professor, mas aí se eles dizem que é 150 e você vai ver 90 metros quadrados, aí é uma diferença muito grande, né? Aí você pode caracterizar até como propaganda enganosa, outro tipo de coisa, tá? Dizer que foi lesado, enfim. Mas quando é uma diferençazinha pequena, esse tipo de coisa, na venda de corpos não tem. Você não está comprando porque é de 150 metros, você está comprando por aquele conjunto de coisas, né, que foi dada, aquela referência que foi dada do imóvel, da coisa, enfim, né, a coisa em si. Tá? Vamos lá, continuando. Vamos agora falar aí de algumas cláusulas especiais de compra e venda. O que são essas cláusulas especiais, pessoal? Ou pactos acessórios à compra e venda. Essas cláusulas, elas estão previstas no Código Civil, tá? Elas estão previstas no Código Civil. E aí eu coloquei aí, no próprio slide, como vocês estão vendo, são elementos que afetam o campo da eficácia do negócio jurídico, pretendido e celebrado, subordinando seus efeitos em geral a eventos futuros e incertos. Isso aí, pessoal, é a definição do Pablo Stouzy. Tá? Então essas cláusulas especiais, elas afetam de alguma forma a eficácia do contrato de compra e venda, tá? Subordinando os efeitos desse contrato a eventos futuros e incertos, a condições, né? A condições. E o Código Civil, ele prevê 4 modalidades dessas cláusulas especiais. São elas a retrovenda, a venda contento e sujeita à prova, a preempção ou preferência, a venda com reserva de domínio e a venda sobre documentos. Na verdade são 5 modalidades, né? Não são 4 não. Coloquei 4 aí, mas são 5, tá? 5 modalidades, pessoal. A gente vai falar das 5. Começando com a retrovenda. Coloquei aí alguns pontos da retrovenda. A retrovenda, ela é um pacto acessório à compra e venda, por meio do qual o vendedor ele resguarda o direito de reaver o imóvel, no caso de compra e venda de imóvel, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas feitas pelo comprador. Ou seja, eu estou te vendendo, mas com a cláusula de que eu posso, com prazo decadencial de 3 anos, reaver esse imóvel, lógico, reembolsando aí o comprador com as despesas que ele tiver. Tá? Professor, para que isso? Para que a pessoa vai vender já com a cláusula que ele pode reaver o imóvel, reembolsando as despesas feitas pelo comprador?
Isso aí, pessoal, era uma cláusula que era muito usada, mas para o caso da pessoa que compra o imóvel, começa a pagar, mas aí depois para de pagar, tá? Aí a pessoa ela tem essa chance, o vendedor, de reaver o imóvel, devolver o que foi pago, né, e não ter problema. Só que essa cláusula ela caiu muito em desuso por conta da popularização da promessa de compra e venda, ou seja, você faz uma promessa de compra e venda e só concretiza a venda e a transferência do imóvel quando é pago o preço total. Então a retrovenda raramente vocês vão ver, tá? Eu particularmente no meu dia a dia de trabalho nunca vi, tá? Essa cláusula num contrato. Já vi assim, fazendo pesquisas, né, academicamente, mas na prática, no meu trabalho, no dia a dia, não, tá? Vamos lá, alguns pontos. Prazo decadencial de 3 anos, né, necessária restituição integral do preço recebido, mais o reembolso das despesas do comprador. E aí tem alguns pontos, artigo 506 fala da recusa do comprador a receber as quantias, ou seja, o comprador se recusa a receber, não quer devolver o imóvel e se recusa a receber as quantias. Diz o artigo 506 que se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. E vamos supor que o comprador, a pessoa que comprou o imóvel, decidiu vender o imóvel a um terceiro. E aí, dentro desse prazo da retrovenda, o primeiro vendedor lá resolve, né, reaver o imóvel. Como é que fica? Artigo 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido também contra o terceiro adquirente. Tá, pessoal? Então, não há problema quanto a isso. Pode ser exercido esse direito aí de reaver o imóvel mesmo com terceiro adquirente. E o artigo 508 prevê a retrovenda conjunta, né, que é se duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só um a exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Ok? Retrovenda é uma cláusula que ela é mais assim para estudo mesmo, é mais acadêmica, tá? Não tem tanto viés prático não. Tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando. Já aconteceu de novo aqui no... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Venda a contento e sujeita à prova. São as cláusulas que se referem a vendas realizadas sob condição suspensiva ao agrado do comprador ou à adequação do bem à finalidade desejada. A venda a contento ela só se torna perfeita e obrigatória após declaração do comprador que a coisa o satisfaz. Como assim? Artigo 509. A venda feita a contento do comprador, ou seja, a contento do comprador, entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue,
e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Ou seja, eu recebi a coisa, mas a venda não se torna perfeita até que eu diga que aquela coisa me satisfez. Ou seja, eu recebi, ó, meu amigo, você está recebendo aí, mas você pode me devolver, que eu lhe devolvo o valor se você não disser que está satisfeito com o meu produto. É mais ou menos isso, tá, pessoal? E a venda sujeita à prova, artigo 510, também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Tá? É uma condição suspensiva que reside no atendimento das qualidades asseguradas pelo vendedor e na idoneidade para o fim a que se destina. Prazo para declaração do comprador, está no artigo 512, é o mesmo, tanto para a venda a contento como a sujeita à prova. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, aquela declaração, ó, a mercadoria está ok, a coisa está ok, o vendedor tem direito a intimá-lo para que faça em prazo improrrogável. Tá? Qual prazo? Um prazo razoável, tá? Dependendo do que for a coisa, do meio de comunicação, enfim, certo? O vendedor tem esse direito para poder, por questões de segurança jurídica, ele não pode ficar esperando o comprador sempre, né? Normalmente, nesses casos de venda a contento e sujeito à prova, existe um prazo pré-estabelecido, né, no negócio. Ó, você tem 10 dias aí para me dizer se a mercadoria está ok. Né? Se silenciar é porque está ok. Né? Aceitação tácita aí, tá? Além da venda a contento, a gente tem a preempção ou preferência. Preempção ou preferência. Nesse caso de preempção ou preferência, pode haver um pacto em que após a compra e venda, se o comprador decidir vender aquela coisa, terá que oferecer primeiro a quem lhe vendeu. Eu vou vender um determinado objeto, vamos supor que eu tenho um carro de colecionador, e esse carro, eu gosto muito desse carro e tudo, e aí meu irmão vem e fala comigo que quer comprar o carro, é apaixonado pelo carro, quer me comprar o carro de todo jeito, e aí eu faço o seguinte, tá ok, mas vamos colocar uma cláusula aqui de preempção ou preferência, né? Então a cláusula é o seguinte, estou lhe vendendo o carro, mas eu quero que ele continue na família, então se você, por algum motivo, quiser vender esse carro no futuro, esse que eu estou lhe vendendo, você vai me dar preferência para recomprar. É simplesmente isso, a cláusula de preempção ou preferência. Tá? É diferente, pessoal, daquela preferência que o condômino tem, tá? Que a gente falou nessa aula. A preferência que o condômino tem, ela decorre de lei, ela é obrigatória. Aqui é uma cláusula contratual, que pode ou não ser colocada no contrato. Tem um prazo de validade da cláusula de preferência, está no parágrafo único do artigo 513. Tá, o prazo para exercer esse direito de preferência não pode exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, e há 2 anos se imóvel. Existe o prazo para o exercício do direito de preferência, que está no artigo 516, que quando não existe prazo estipulado, o prazo, se a coisa for móvel, é de 3 dias, e se for imóvel, de 60 dias. Existe a previsão de direito de preferência para mais de uma pessoa, tá? Que está no artigo 517, então é possível. Há alguns efeitos, né, no descumprimento da cláusula, que pode ser a responsabilidade por perdas e danos do comprador, se ele alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens, ou seja, nesse caso eu vendi o carro para o meu irmão e aí depois ele pega e vende para outra pessoa e esquece a cláusula de preferência, então pode haver perdas e danos aí nesse caso, tá? E se a pessoa que comprou do meu irmão tiver com má fé, responde também por esses perdas e danos de forma solidária. Okay? Leiam direitinho o artigo 518, tá? E ela é uma cláusula personalíssima, né? O direito de preferência ele não passa para herdeiros, tá?
Ele não pode ser cedido para outra pessoa e ele também não passa para os herdeiros. Ela é uma cláusula intuito persona, personalíssima. Ok? E aí vamos para mais uma cláusula especial, que é a venda com reserva de domínio. O que é essa venda com reserva de domínio? Nada mais é do que um contrato de compra e venda de coisa móvel em que se subordina a efetiva transferência da propriedade ao pagamento integral do preço. Ou seja, eu estou lhe vendendo, mas eu estou reservando o domínio a mim até que você pague todo o preço. Ou seja, eu só vou transferir a propriedade depois que você pagar integralmente o preço. Ela é uma cláusula escrita, né? E é transferido para o comprador apenas a posse da coisa até que seja paga a totalidade do preço. Importante que, pessoal, não é nem nossa matéria, mas é bom esclarecer que a venda com reserva de domínio ela não é a mesma coisa da alienação fiduciária, tá? Na venda com reserva de domínio há uma venda com condição suspensiva, ou seja, há um evento futuro e incerto que é o pagamento do preço pelo comprador, embora a posse direta do bem já seja transferida. Na alienação fiduciária é diferente. Tá? Há uma venda para uma entidade financiadora como condição resolutiva, que é o pagamento da dívida, consolidaria a propriedade no possuidor direto. Então é feita uma venda para uma entidade financiadora e aí o bem, né, serve como uma espécie, né, não é nem garantir a palavra correta, o termo correto, mas na alienação fiduciária há uma venda para essa entidade financiadora com uma condição resolutiva. Ou seja, resolve-se esse contrato quando há um pagamento da dívida pelo possuidor direto, que é o comprador ali daquele imóvel. Né? Quando ele paga tudo, resolve-se esse negócio e a venda é feita para ele. Né? A transferência é feita para ele, para aquele comprador. Tá? A venda com reserva de domínio ela pode ser feita diretamente entre comprador e vendedor. A alienação fiduciária tem que ter um financiador no meio. Né? A venda com reserva de domínio ela se restringe a bens móveis. Né? A alienação fiduciária ela pode ser de bens móveis ou imóveis, então tem essas diferenças. Além disso, existem alguns pontos aí. Tá? Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio, está no artigo 523, a coisa insuscetível de caracterização perfeita, tá? Para poder diferenciar das coisas parecidas. Tá? Na dúvida, decide em favor do terceiro adquirente de boa-fé. Por exemplo, um veículo tem que estar ali especificada a placa, o chassi, enfim. Então tem que ser uma coisa suscetível de caracterização perfeita. Não pode ser um carro azul, tá? Um Gol azul. Não tem como. Tá? Não tem como. Tem que dar a placa. Isso é um exemplo só, tá? A responsabilidade pelos riscos da coisa responde o comprador a partir do momento que ele entregue a coisa. Tá? É meio que uma exceção, né, daquele caso do risco de perecimento ser do dono. Nesse caso é do possuidor, né, que é o comprador. O artigo 526 fala da mora do comprador. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. O interessante na venda com reserva de domínio é que a coisa não é transferida, né? O domínio não é transferido, a propriedade não é transferida. Então, se a outra parte não pagar e você não conseguir executar, você pode recuperar a posse da coisa, né? Pode recuperar a posse daquele bem, ok? Então vamos lá, continuando para a nossa última. Opa, desculpa pessoal, passei direto. Para a nossa última cláusula especial, que é a venda sobre documentos. Né?
venda sobre documentos. A nossa próxima aula a gente já vai para contrato de troca ou permuta, né? Então, venda sobre documentos. Pessoal, assim, é outra que na prática a gente não vai ver, a não ser quem vai trabalhar com o direito marítimo, que ela é muito usada no direito marítimo. Tá? Ela tem como finalidade agilizar a dinâmica contratual. Tá? A tradição da coisa ela é substituída pela entrega de um título ou de outro documento exigido pelo contrato. Ela tem por finalidade agilizar essa dinâmica. Você não precisa entregar a coisa, você entrega um documento. Quando você entregou aquele documento, é como se você estivesse havendo a tradição, e aí nesse caso houve a transferência da propriedade. Tá? Você tem vou dar um exemplo no comércio marítimo, você tem um determinado container, e aí você vende esse container com mercadoria, né? Não precisa haver a tradição daquele container, você pegar o container lá no porto e levar para o local, não, você recebe a documentação daquele container. Tá? Então houve a tradição ali, houve a transferência de propriedade ali. Né? Então você pode prever isso no contrato, que a transferência do domínio, da propriedade, não vai ser com a transferência da coisa em si, mas com um documento que represente a coisa. Ok? Então é isso. Essa é a venda sobre documentos, é simples, tá? Não tem muito mistério não. Pessoal, então é isso. Foram 2 vídeos aí de mais de meia hora cada um, né? Mais de 1 hora de aula aí. Nossa aula do dia 27 de abril, nossa aula 11 de Teoria Geral dos Contratos, aula de terça-feira, dia 27, turma da noite, tá? Como eu falei, é muito provável que não seja possível dar essa aula ao vivo, por isso que eu estou logo gravando e deixando garantida aí a aula de vocês, já vou postar no Teams e enviar no grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então é isso, bom dia ou boa noite, né, ou boa tarde para todo mundo. Fiquem bem, boa semana para todos.